O autismo é uma síndrome que atinge 1 a cada 150 crianças que nascem. E é para saber um pouquinho mais como lidar com essa situação, nós vamos falar com uma especialista sobre o assunto. Assunto delicado, difícil de lidar, mas que precisa ser falado. Até personagens famosos dos quadrinhos já tentaram explicar o que é o autismo. Olá! Quero que você conheça o André, meu novo amiguinho. Ele é autista. Os autistas não olham nos olhos das pessoas. Toma! Deixa eu ver. Não mostram brinquedos e nem ligam para coisas interessantes. Podem não evitar, mas também não procuram outras crianças. Com a ajuda da internet, saber mais sobre essa síndrome também tem se tornado mais acessível. O transtorno do espectro autista envolve uma dificuldade grande e duradoura de interagir e se comunicar com os outros, além da pessoa ter um leque restrito e repetitivo de interesses e atividades. Por exemplo, a pessoa pode ficar estalando os dedos, enfileirando objetos, repetindo alguma coisa ou se machucando. E como ela também tem dificuldade para entender aspectos da comunicação não verbal, como entonação da voz, gestos e expressões faciais, isso resulta em sérios obstáculos para aprender as coisas de modo geral e conviver com os outros. Eu sou psicóloga, sou pós-graduada em neuropsicopedagogia, tenho capacitação em autismo e Asperger. Também sou psicóloga educacional e sou responsável pela inclusão na escola Dr. Blumenau em Pomerode, onde eu trabalho nas partes da manhã e na parte da tarde eu trabalho aqui na minha clínica. Autismo vem do grego, vem de autos, significa dentro de si. O autismo é dividido em níveis e algumas pessoas que a gente nem imagina têm a síndrome. O gênio da informática Bill Gates, o craque do futebol Lionel Messi e até o grande físico alemão Albert Einstein pode ter tido um tipo de autismo. Nesses casos, eles são considerados leves, mas existem os moderados e os severos. O autista leve, ele é pedagogicamente interessante, ele é verbal, ele vai levar uma vida como a sua, a minha e demais pessoas. Ele vai ter problemas na interação social, mas isso pode ser estimulado e trabalhado. E o moderado, ele vai ter uma comunicação, mas não tão bem expressiva. Ele vai ter alteração de voz, ele vai ter mais estereotipia, que é esse movimento que eu estou fazendo com a mão, ou movimento de tronco, talvez ele faça autoagressão, talvez ele morda a mão, talvez em sala de aula a luz, possa irritá-lo, moderado. E o severo é aquele que costumamos ver em filmes, como Meu Filho e Meu Mundo. E aí você vai perceber que a criança está completamente em si, o que não significa que ele não vai aprender. Ele não é surdo e ele não é cego. O diagnóstico para os pais nunca é fácil. Quando uma família está grávida, nós temos expectativa sobre o berço. Ali nós fazemos projeção de futuro com aquela criança. Você imagina aquela criança falando, jogando bola com você, ou fazendo comidinha com você, indo ao shopping, correndo, brincando, falando, te abraçando. É isso que você tem em mente. Quando você tem um diagnóstico de autismo, existe ali um divisor de águas. É como se sentasse no teu colo uma criança doente e aquela criança que você imaginou deixasse de existir. Mas isso não acontece. Mas no primeiro momento, para você, isso vai acontecer. É um outro filho, é uma outra escola, é um outro cheiro, é uma outra disponibilidade, são outros locais que você vai pisar com essa criança. Talvez no primeiro momento você não vai levá-la no cinema. Talvez no primeiro momento você não vai levá-la no parque. Talvez no primeiro momento ela não vai aprender. O que isso significa? Que a gente não pode imaginar que uma situação é estanque, é parada e que não vai se desenvolver. Vai se desenvolver sim. Você vai perceber que essa criança vai no cinema, vai no parque.
talvez de uma forma diferente. A criança, ela precisa ser estimulada sim. Aqui no consultório, os pais ficam comigo e eu ensino os pais a estimularem seus filhos. Essa criança, ela deve ter o seu neuropediatra, a fono também, né, para também possibilitar maior interação na fala. O cinema também já retratou os desafios do autismo. O filme, lançado em 1979, retrata essa realidade. Ron, you can hear, but only sometimes. You can see, but only certain things. Nothing else. Ronchi, where are you? Where do you go? Muito se evoluiu e o que a especialista defende é a inclusão. A inclusão, ela deve acontecer por um motivo só, porque ela é justa. Então, é um absurdo eu imaginar que a escola ela só deve acontecer para crianças que são neurotípicas. Antigamente, as nossas crianças com autismo, ou elas estavam trancadas em casa, ou elas estavam na PAI. Não que a PAI não seja boa, não. A PAI é excelente, mas a escola também tem que acontecer. Porque a criança, ela cresce por observação, por interação social. E uma criança dentro da escola, uma criança com autismo, vai ter uma professora auxiliar, é lei, vai ter uma professora auxiliar dentro da sala de aula e a sua professora regente. Isso tem que acontecer. A interação para que essa criança possa desenvolver tem que ser família, escola e profissionais. A criança não está falando. Como que você vai ter a percepção daquilo que ela quer, se ela não está falando? A primeira coisa a se fazer é ensinar a criança a apontar. Pegue no dedinho dela e ensine ela a apontar. A comunicação gestual é o primeiro passo que tem que acontecer. Oi, eu sou o Léo, filho da Raquel. Beijo do programa Eu e Você.